Oi, eu sou a Luísa. E eu sou a Giovana e tá começando agora mais um episódio do BFast Podcast, o podcast que vocês já sabem. Por aqui, se vocês querem ser os primeiros, precisam ser rápidos, tal e qual Lando Norris. Oi, meus bens, como é que vocês estão? Parabéns aos envolvidos nesse P1. Uma segunda vitória consecutiva pro menino Lando Norris. Ele está aqui figurando no nosso porta-retrato pra quem tá nos olhando pelo YouTube. Essa pose é conhecida pelas irmãs do BFast como Fazuai. Fazuais, né? A gente já explicou essa Já ref. explicamos essa ref. Bom, e no episódio de hoje nós vamos falar sobre a última corrida de Zandvoort, tudo o que aconteceu com o caos de Max Verstappen, Lando Norris empilhando vitórias, gente, o que está acontecendo, ordens de equipe na Mercedes, ordens de equipe na Ferrari. E assim, dá pra gente falar já do principal assunto do dia? Vamos começar por ele. Giovana, Vamos. Tu pode te organizar aí, bem querida. Atenção, prepare-se. Eu tô pronta. Tu tá pronta? Tô pronta. Fernando terminou em P9. O que quer dizer pra alguém que talvez tenha assistido a corrida assim, olhando só pra quem tá muito na frente? Eu acho que dessa vez viu o Fernando também, né? Porque o Fernando Alonso pontuou nessa corrida. Parabéns aos envolvidos. Adrian Newey. Honda? Eu era a teia do foguete, não tá mais. Ó, eu era a teia do motor Honda, mais do que do foguete. Não tá mais. Depende. Tu viu os comentários que a Honda deixou no post do Fernando? Ai, não me ative esse detalhe. O que eles comentaram? Ai, eles estão lá cantando de galo, né? Pois é, eu tipo acho assim, que a a minha Honda... casa, a minha vida, entendeu? Eu acho que a Honda tem que baixar um pouquinho a bola dela, porque eles não ganharam minha confiança. Foram muitos anos de uma McLaren capenga por conta deles, tá? O Fer que o diga, né? Pois é, aí a Red Bull veio lá, ok, agora a Aston Martin, olha, preciso de mais convencimento, se é que tu me entende. Não, perfeitamente. Agora, Mas o Fer, bom, ele provou que é só colocar um carro ali com ele que ele vai dar conta do recado, não, né? e eu vou te dizer, veja, o Fernando, a Aston Martin, né, no geral, o Lance também, obviamente, eles tinham 4 segundos de diferença por volta dos outros carros. E aí, foi um começo de ano tenebroso, né? Assim, foi uma evolução maravilhosa. E o Fernando, ele falou, isso tudo faz parte do plano. Porque vocês sabem, né? O Fernando, ele não tem um plano, ele tem o plano. Exatamente, o plano. E ele falou, olha, a gente tá flopando agora, gente, mas vocês deixem que tá tudo na mão do Adrian. E aí, eles disseram assim, nós vamos agora atualizar, pessoal, atenção, até agora a gente não fez nada. Atualizaram, e pá, e vai. E aí, no começo do final de semana, ele nem tinha ido tão bem, porque acho que foi na quali da sprint que o Fernando ficou lá no P22 dele, que ele tava acostumado. Oh, eles não foram bem de classificatória. Não, e disseram assim, não, é que o Fernando tava sem modo reta. Eles não estavam bem. Poxa! Eles não estavam bem de classificatória e ainda falaram, tipo assim, olha, é isso que o carro consegue. Mas tu é ficou bem contente, né? Eu fiquei bem contente, porque assim, olha, a Aston Martin, ela tava pra atualizar esse motor, que a gente já sabe disso desde antes das férias. É. Porque o que aconteceu? Deu o GP da Hungria, todas as coisas que aconteceram lá aconteceram. Sim. E aí, então, a Aston Martin marcou um dia de filmagens promocionais. Que a gente já falou pra vocês que dia de filmagem é só mais uma oportunidade deles ficarem andando com o carro, né? E aí eles ficam dizendo que é um dia de filmagens promocionais porque eles têm um número de testes limitados. Gente, vocês perdoem minha voz, eu tô gripada. Não, mas a tua voz tá ótima. Tá bom, é isso obrigada. aí, a Diva apareceu aqui pra falar de Fórmula 1 com a gente. Palmas pra Diva. Muito obrigada. Palmas Minha mãe pra me ensinou Diva. que eu não se bate palma pra si mesmo. Então... Ah, que bom que eu bati, então. Não sei o que fazer com as mãos. Nesse dia de filmagens antes das férias, eles já avisaram que já estavam com um motor novo. Porque Isso. tem aquela função Que a estreia do motor foi nisso, né? Exatamente, que eles podem atualizar os motores. Aham. E aí a Aston Martin Honda chegou lá. Olha, nesse dia de filmagens já é um motor novo. Mas vamos tirar umas fotinhas do lance que nós estamos precisando. Olha só o lance Ai, aqui, mas eu achei fotogênico. certo. Agora, eu gostei muito dos rádios do Fernando no final da corrida. Porque ele enalteceu a equipe, Ele né? enalteceu, agradeceu o pessoal da fábrica, falou que, poxa, que era uma colocação muito merecida por parte de todos eles e não só do Fernando. Perfeito. Gostei que o Adrian entrou no rádio, dá pra reconhecer bem a voz dele no rádio. Exato. E eu tinha levado um certo medinho, porque na quinta-feira tinha uns representantes da Honda ali no paddock, obviamente, eles volta e meia estão por ali. Eu tinha esquecido disso que tu vai contar. E aí eles fizeram tipo uma coletiva de imprensa, mas dessas que eles fazem não das oficiais, né? Dessas que eles fazem nas hospitalidades e tudo mais. Que é uma coisa comum que as equipes recebem nas suas hospitalidades pra bater um papo. Enfim, quem segue a Justerazoli já deve ter visto 1 milhão de vezes ela nessas coletivas. Sim, é aquela que o pessoal sempre mostra que o André Stella organiza os telefoninhos de todo mundo. Aham. Acho que a Gil mostra isso, inclusive, mas enfim, é meio que famoso por fazer isso. Sim.
mas tinha um representante da Honda por ali, e ele chegou com um cartaz, uma folha A4 que ele tinha impresso, e tinha uma mensagem: me perguntem sobre qualquer coisa, menos sobre potência, tempo de volta, uma coisa assim. Aí eu pergunto, o que era que esse infeliz estava fazendo lá, se não era pra responder essas coisas? E ele segurou aquele cartazinho sorrindo, e obviamente foi engraçado, mas tu olha pra aquilo ali na quinta-feira, que vai estrear o motor novo, e tu pensa: Dá um medinho, né? o que o fulano já tá fazendo piada? Ai, não me perguntem sobre potência, não me perguntem sobre tempo de reta, sabe? Agora eu vou te colocar um pouquinho com os pés no chão, vou te dizer que estamos aguardando o quê? A parte da consistência. Pois mas é isso que eu tô aí assim. tem que entregar agora. Porque a Honda, perguntem pro Fernando. O Fernando já dirigiu de motor Honda. E odiou? E odiou? Perguntem. O problema é a consistência. Eu quero ver, tudo bem. Melhorou? Tudo bem. Vai continuar assim? Vai ficar melhor? Ou vai piorar? Porque agora eles fizeram uma era de Red Bull que foi uma boa consistência. O carro andava? Andava, né? Sim. Agora, tem um recorde. Olha, que somente o Fernando poderia fazer um recorde como esse. Fernando Alonso é o único piloto do grid a pontuar em todos os grandes prêmios em Zandvoort. Exatamente. Do grid atual, o único que pontuou em todos, desde que, obviamente, o Zandvoort voltou, né? Até porque... Isso é a cara do Fernando. É o recorde que o Fernando tem que administrar. Exatamente, até porque no último grande prêmio antes de voltar era tipo assim, Senna e Prost no pódio, sabe? Isso. Zandvoort ficou um tempão fora do calendário. É isso aí. E voltou em 2020. E aí acabou que não teve a corrida de 2020 em função da pandemia. E aí voltou 2021. Em 21. E eu digo pra vocês, eu vi esse recorde e eu mandei pra Giovana. Eu falei, será mesmo? Será que isso procede? Porque isso é estranho, né? É um pouco estranho. E a Giovana falou assim, vou averiguar. Porque, Aí eu olhei ano por ano. porque se fosse uma coisa a favorecer o Fer, com certeza a Sim. Giovana traria aqui, né? E aí, hoje de manhã, ela me disse assim, fui piloto por piloto, ano após ano, cada um que deixava de pontuar, eu riscava da minha lista, só sobrou o Fernando. Gente, aqui é um jornalismo sério, brincadeira. Mas a gente traz a informação Mas com eu te agradeço pelo... Ah, de nada. A Fórmula 1 postou depois no feed deles, né? é? Teria me poupado desse trabalho. Nossa, não acredito. Eles postaram, tipo assim, 2 horas depois que eu fiz isso. Eu não acredito. Sim, mas acontece, né? A vida é de momentos, assim. E uma coisa que eu não falei no comecinho do episódio, a gente abriu caixinha no final da corrida, né, no domingo, e assim, tiveram muitas perguntas muito legais. Então, além da interatividade no final do episódio, a gente vai falando dos assuntos e vai respondendo um pouco vocês por aqui também, porque tem muita interação legal, porque vocês são muito legais, né, gente? Então, a Gil Readings, um beijo Diva. pra Gil, ela com certeza tá nos ouvindo na estreia, porque a Gil é dessas. Ela mandou assim, dei um carro bom pro Alonso que o resto ele faz. É isso que eu tô falando pra vocês Eu acho o que tempo resume inteiro. perfeitamente, né, o nosso trecho do Fernando Alonso. Ele tem isso. Sabe aquilo que a gente ficou duvidando da Honda, da consistência? O Alonso tem a consistência, sabe? Entrega ali. Daqui a alguns aninhos chega o Leonard na Fórmula 1, o Alonso vai estar lá. Sim. Ele fica falando que vai aposentar, não vai. E se aposentar, ele vai voltar depois também. Ele faz dessas também. Tu não acha que o Fernando tá isso aqui, ó, pra ser o próximo Yoss? Nossa, isso se já não for, né? E isso se o Leonard já não tiver um kart, né? Ai, corremos esse risco, né? Porque o enteado dele, filho da Melissa, ele tem o quê? Uns 6, 7 aninhos? Se chama Max. E ele já é levado pra passear com os carros diferentes do Alonso, né? Ele deve achar o máximo. E o Rodolfo contou na nossa live da semana passada que o Fernando tem uma frota, assim, Ele tem uma grande maravilhosa. coleção, né? Que é uma coleção que não é conhecida. Assim, não se sabe quantos modelos são, enfim, porque são... Enfim, é uma coisa caríssima, valiosa, rara, né? Então, até por segurança não se divulga exatamente. Exato. Mas que ele tem uma frota, assim, dos sonhos. Imagina, se o menino adora carro, deve ser uma alegria pra ele, né? E mesmo que ele não goste, acho que o Ele deve ser estímulo, né? Ele obrigado. aprende a gostar também. Agora, falando em consistência, eu não sei por que a gente ficou falando tanto tempo em consistência sem falar de Lando Norris. É porque tava no Minuto Fernando Alonso, Luísa, mas agora terminou pra todo mundo que não gosta do meu protegido. Porque, veja bem, Lando Norris, a gente ficou muito feliz que ele foi o último vencedor antes das férias, porque a gente sabia que isso ia render muito entretenimento, como rendeu, ótimo, obrigada aos envolvidos. Perfeito. Agora, imaginem vocês o Lando vencendo essa corrida e pensando, me diverti, fiz tudo o que quis, voltei, meu preparo físico não me deixou na mão, venci esta corrida. Isso é encorajador, né? Isso é um pouco O encorajador, Lando né, olhou pra gente? isso e pensou, eu posso me vestir de cowboy todas as vezes que eu quiser. Eu posso jogar o meu telefone com um louva-a-Deus em cima todas as vezes que eu quiser. Esse vídeo do louva-a-Deus, ai, gente, eu não sou a favor da gente matar os animais, né? Sim, sim. Mas eu entendi um pouco o que aconteceu naquele vídeo. Ele ficou com medo que o louva-a-Deus pulasse nele. Sim, como pulou no telefone, né? Pois é, antes o telefone do que o Lando Norris.
Mas dito isso, o Lando agora ele tá se sentindo encorajado a levar as coisas numa boa, que nem ele tá levando. Sim. E francamente, E ele tava bem mais rápido que os outros, né? eu considero, e eu fiquei muito feliz porque eu assisti o pós-corrida da Fórmula 1 TV, que pra mim é o melhor pós-corrida que tem. Nossa, E a gente tentou assistir 2 vezes ontem juntas e não conseguiu, né? É porque a gente tava muito distraída fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Mas depois eu assisti com mais calma e o Jolyon Palmer, esse piloto que atualmente é um comentarista, e é um grande comentarista na minha opinião. Achei que tu ia dizer que ele era um grande amigo do Fernando, desculpa. O Fernando adora o Jolyon, né? Palmer, procurem. Quem não tem a referência, eles se embicaram na pista na... Olha, quem não tem a referência de por que o Fernando, na verdade, não gosta de um outro piloto, é que ele se embretou com esse piloto. Olha Sim. que novidade na vida do Fernando. Mas pesquisem o Palmer, enfim. E ele falou uma coisa que eu concordo muito, que na opinião dele, pode ser porque o Jolyon Palmer é inglês e o Lando é inglês, e aí a mídia britânica manipula a Fórmula 1. Sim, com certeza. Mas ele falou que pra ele, nesse momento, o piloto destaque do campeonato é o Lando. E aí tu ali, mas não é o Kimi, mas não sei. Mas eu entendi o que ele quis dizer no sentido do ritmo atual, porque veja, o Kimi vem vindo de algumas noites traiçoeiras, né? Sim. E veja, ele... Faz tempo que o Kimi não vence. Faz tempo que o Kimi não tá tão dominante quanto ele tava no começo da temporada. Uhum. E veja, longe dele tá mal, Kimi longe dele tá Antonelli, ruim. que na estreia desse episódio está de aniversário hoje, meus parabéns! Parabéns, garotinho Kimi. Entrou o nosso vídeo. E o vídeo está em produção há alguns dias já. Mas eu entendi perfeitamente o que ele quis dizer, porque parece que o Lando pegou um ritmo e ele tá, tipo assim, olha, ele tá um piloto muito bom, sabe? Porque o Lando, ele agradeceu muito a estratégia da McLaren e ele falou assim, foi essa estratégia que me fez vencer. Ele precisa se dar um pouco mais de crédito. Não, quando é que a gente imaginou que um piloto da McLaren ia estar elogiando a estratégia? Não, isso aí é impensável, né? É que eu acho que Impensável. pra manter o equilíbrio do universo também, não tava só flores pro Oski, né? Então, assim... Faz tempo que não tá só flores pro Oscar. Ai, pois é. Mas, ó, a Letícia mandou uma pergunta na caixinha que eu acho muito pertinente pra discussão que a gente tá tendo agora. E ela mandou assim, será que o Lando vai ser o Max dessa temporada? Eu achei essa comparação muito pertinente. Aí eu ia achar o máximo que o Lando fosse o Max dessa temporada. O que aconteceu? O Max, na segunda metade do campeonato do ano passado, conseguiu alcançar em pontos, se aproximar muito de Oscar Piastri e Lando Norris. E eu considero que ele alcançou, porque chegou na última corrida, ele poderia ser campeão. Os 3 poderiam ser campeões. E ele trouxe um elemento para aquele campeonato que estava muito dominante de uma mesma equipe, um elemento muito interessante, né? E aí começaram os cálculos matemáticos e as situações, e eu achei muito pertinente essa comparação que ela fez do Lando agora exercer esse papel dentro do campeonato, porque primeiro, seria muito legal do ponto de vista, tipo, do Lando tentar defender o título mundial dele, mas também eu acho que seria um elemento surpresa muito interessante. Porque vamos considerar que o Hamilton poderia fazer esse papel também? Poderia. Então, Kimi, George e o Hamilton, sabe? Agora, se vem uma figura de fora, entendeu? Vem um Lando, que ninguém tava esperando nada que fizesse isso. Eu tava, né? Eu botei no bingo que ele ia fazer o bi. Nossa, é verdade. Mas enfim, Se ele fizer o bi e eu acertar isso aí no bingo, não sei o que eu vou fazer. Ai, gente, já vamos nos Comentem preparar. aí o que eu vou ter que fazer se isso acontecer. Mas enfim, eu achei a colocação da Letícia pertinente e eu acho que pode ser um elemento muito legal no campeonato. Veja, pelo enredo, pela história, pela narrativa, ia ser muito legal. Ia ser. Pois é. E veja, a Mercedes, o Toto já tá alucinado, dizendo, tipo, ai, gente, que a gente não tem mais o dinheiro pra trazer as atualizações que as outras equipes estão trazendo. O André Stella nega, né? Meu querido, tu não tem mais esse dinheiro porque tu usou esse dinheiro antes. Pois. Sabe? E aquilo que a gente falou no último episódio, que a Mercedes, ela saiu com um gap grande das outras 3 equipes da frente, e agora Red Bull, Ferrari e McLaren estão se aproximando da Mercedes. Então não significa que a Mercedes piorou, significa que as outras equipes estão cada vez mais adequadas ao novo carro que a Mercedes se adequou antes dos outros. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer. E não só o André Stella nega isso, como o André Stella diz assim, gente, campeonato de pilotos, estamos prontos. Eu disputo se vocês querem. Eu gostei porque perguntaram pra ele depois da corrida se ele considera que a McLaren pode estremecer o campeonato e não sei o que mais. E ele deu uma resposta muito vaga, mas muito divertida. Porque ele basicamente falou... o que eu faço com ela? Ele basicamente falou que com certeza a McLaren vai manter o campeonato vivo e animado até o final. Tipo, ai, pelo amor de Deus. Imagina o Toto Wolff assistindo isso. Imagina o Toto Wolff. Não, o Toto, ele já não tá ficando feliz nem com o pole do Jorge. Tu imagina se ele vai se alegrar com alguém de outra boca equipe fechada. falando isso. Fica assim... Falando no Toto Wolff, nosso querido Toto já
avisou que a Mercedes não vai perder tempo consigo mesma, né? Sim. E acho que foi a forma delicada que ele encontrou de dizer: demos um cala-boca em um, priorizamos o outro. Pois é, porque a Mercedes, ela nos entregou esse presentinho, né? Que foi, talvez, uma das primeiras instâncias de ordem de equipe que a gente viu nesse campeonato. Parte deles, eu digo, obviamente. Eu acho que sim. E sabe que, bom, contextualizando, na corrida no domingo, o George tava na frente do Kimi e o Kimi tava com pneus melhores, né? E aí, então, a Mercedes eventualmente fez a solicitação de que o George deixasse o Kimi passar, e então eles inverteram as posições, o Kimi chegou em P2 e o George chegou em P3 no final da corrida na Holanda. E, veja, no ano passado a gente falava muito sobre a hipótese de a McLaren deixar que os dois pilotos corressem a primeira metade do campeonato, ou seja, até as férias de verão deles, e aí depois, na segunda metade, que então a equipe avaliaria quem estaria na frente, como estariam as circunstâncias, e eles então teriam um bom momento para definir quem eles priorizariam e como que eles garantiriam o campeonato dos construtores e dos pilotos. Perfeito. No final das contas, eles não fizeram isso, inclusive, né, os pilotos trocaram de posição, porque quem tava na frente no final do Summer Break era o Oscar Piastri. Perfeito. E no final do ano foi o Lando que foi um campeão. E esse ano me parece que a Mercedes fez rigorosamente isso que a gente falava sobre a McLaren. Isso que a gente cogitava que era uma possibilidade pra eles, né? Olha, vocês têm até as férias de verão pra definir, ver quem fica na frente, e quem tiver na frente até lá vai ser quem vai ser priorizado. Veja, não é isso que a Mercedes explicitamente falou que tá fazendo, ou que realmente estão fazendo. Na verdade, eles deram altas justificativas do porquê eles pediram pro George deixar o Kimi passar. E isso envolve uma certa correção artificial da ordem de corrida, porque o Kimi tava tecnicamente na frente antes, aí ele entrou pra um pit stop. Basicamente, a justificativa é essa história de não perder tempo um atrás do outro, porque o próprio George falou que pra ele tava tudo bem isso, porque ele sabia que uma hora ou outra o Kimi ia passar dele, ele tava com pneus maiores. E aí, pra eles não ficarem ali se embromando enquanto a Ferrari chega perto, e tudo bem, vai lá. literalmente perdendo tempo entre eles, né? Perfeito. Desgastando pneu, desgastando carro. E, francamente, assistindo as entrevistas e tudo mais, o George realmente me pareceu bem resolvido com isso. E tem um outro detalhe que me fez pensar que o George estava tranquilão com essa história. Foi o rádio do próprio George, um pouco antes, quando o Kimi começou a chegar perto dele. E veja, eles tinham até um certo gap, não era tão pertinho assim. Sim, sim. E aí o George falou no rádio alguma coisa tipo assim, vamos lembrar que o trabalho em equipe, nananã, e tal. Ele meio que deu uma letrinha, tipo assim, pro pessoal não atrapalhar a corrida dele, caso tivesse ordens de equipe. Sim, Sabe, ele falou uma coisa meio tipo, gente, eu sei que a gente tá fazendo um trabalho em equipe, mas não atrapalhem a minha corrida. Se tiver ordens de equipe, tudo bem. Exato, ele isso. falou meio isso, sabe? Então, pra mim, isso também é um sinal de que era uma coisa assim, tava combinado. Perfeito. Tanto que quando eles pediram pra inverter posição, no instante em que foi possível ali, pelo desenho da pista, que eles fizessem isso, ele fez assim, sei lá se ele falou alguma coisa no rádio, nem me lembro. Tipo, foi uma coisa bem ok. Foi uma coisa... Inclusive, o Lewis Hamilton fez esse comentário, né? Do quão rápido a Mercedes... Ele tinha outros interesses falando disso. Ele falou, é difícil olhar a Mercedes, receber uma ordem e cumprir assim na hora. Mas a Ferrari é outro buraco, entendeu? É, porque eles aprenderam contigo. Aquele rádio que tu falou que estava sendo cobaia, tu foi cobaia na Mercedes também. Gostaria de lembrar a todos, inclusive, que Nico Rosberg tava lá, né? Fazendo documentário pela Sky. Ele em breve voltará. Ele voltará. Mas sabe que tem uma coisa interessante? Eu puxei uma caixinha que chegou pra gente. E veja, até eu pensei se eu identificaria a Faster ou não, porque, obviamente, não é uma coisa pessoal, mas é uma coisa muito curiosa. E a Matilde mandou assim: acham que o Kimi pode sim ser campeão mundial? E essa é uma pergunta que a gente recebe muitas vezes. Surpreendentemente, ela tá sempre na caixinha. Tem perguntas que sempre chegam pra gente. Vocês são irmãs? Vocês vão pra Interlagos? Vocês acham que o Kimi vai ser campeão mundial? Sim. Tipo, tem perguntas que sempre chegam pra gente. E é uma pergunta que sempre nos chama a atenção, porque pra gente é uma coisa meio prática. Tipo assim, ele ganhou... Por que ele não poderia? Tipo, ele já ganhou muito, ele tá liderando o campeonato, por que ele não poderia ser campeão? Só que... Tudo bem, a gente para pra pensar e eu acho que eu entendo de onde é que vem essa pergunta pra algumas pessoas, porque eu entendo também a perspectiva de olhar pro Kimi como alguém recém-chegado, alguém pouco experiente, e por esse motivo ter dificuldade de imaginar, nossa, mas ele campeão, a gente vê tantos campeões que ficam anos atrás disso e ele, segundo ano de Fórmula 1 vai ser campeão. Não, eu entendo isso esse também, sentido, mas sabe? me chama muito a atenção a frequência com que essa pergunta chega. Muito, muito. Sabe?
E assim, com certeza o Kimi pode ser campeão. Inclusive, se o campeonato terminasse hoje, ele era o campeão. É isso aí. Sabe? Ele e a turma dele do Toto Wolff. É isso aí. Mas, enfim, o George, no final das contas, falou que ele achou a troca justa, né? Ele falou, e ele também falou que ficou satisfeito com o fim de semana, o que eu achei uma coisa muito boa, porque ele ficou assim, olha, se for olhar bem, foi a melhor corrida dentre as últimas corridas que eu fiz. A Mercedes, no geral, não apresentou grandes problemas de confiabilidade, apesar de que eles vão ter que trocar o motor do Kimi agora na Itália. Gente, mas eles já sabiam antes que iam ter que trocar, né? Eu até tinha entendido que eles iam tentar fazer isso antes da Itália, pro Kimi chegar zerado por lá, mas no fim não deu isso daí. Perfeito. Mas o George falou assim, olha, P1 na sprint e P3 na corrida, considerando de onde é que eu tava... Exato, considerando de onde eu tava vindo, tá ótimo pra mim, sabe? Perfeito. Inclusive, o Kimi falou que o George é um grande... great team player. Team player, jogador de equipe, não sei se tem essa conotação. Isso é papinho de Max Verstappen pra cima do Tcheco, que eu já ouvi também. Sim, nossa, como ele é um bom colega de equipe, né? Colabora. É um grande piloto, pelo bem maior, sabe? Que amor. Agora, assim, ó, me chama muito atenção o fato do George ter levado muito bem essa situação. Sim, me chama também. Sabe? E sabe qual que é o meu receio em relação a isso? Está começando agora o Minuto George Russell. Ai, sim, quanto tempo? É que a gente esquece de falar, a gente fala do George o tempo inteiro. A gente fala, assim, do George, do Carlos Sainz. O Carlos Sainz, ele vai voltar. O Fernando já foi, né? Inaugurou esse episódio, obrigada aos envolvidos. De nada. Veja, eu acho muito bom que o George tenha levado numa boa essa função de trocar de lugar com o Kimi, mas eu tenho muito receio dessa justificativa, a gente não perde tempo atrás um do outro, porque pra isso virar uma coisa de os pilotos da Mercedes não disputam nunca posição. 2 toques. É assim, olha pro Toto Wolff e fala, não vamos disputar, não vamos perder tempo, deixa o fulano passar. Ó, nesse sentido, eu prefiro a posição que a McLaren adotou no ano passado, de vamos deixar os 2 pilotos correrem. 1000 vezes. Olha, Luísa, a gente defendendo o Papaya Rules em 2026... Sim. Mas eu concordo. Eu prefiro 1000 vezes isso. Olha, tudo bem, podem correr, não precisam se matar na pista. Corram com fair play, né? Exatamente, mas fiquem à vontade pra disputar. Na teoria, é ótimo. E o Toto Wolff, ele falava que ele faria isso. Sim. Perguntando pra ele antes da situação de agora, ele falava assim, deixa eles correrem. E corram numa boa, corram respeitando um ao outro. E tem um detalhe, né? No final das contas, os 2 pilotos da McLaren estão no melhor relacionamento entre eles da história da humanidade, né? Sim, perfeito. Lando e Oscar nunca se deram tão bem quanto nessa temporada. Vocês viram eles acertando o número na testa um do outro? Com post-it. Vocês viram o Oscar chegando pra tirar foto na plaquinha de P1 do Lando? A carinha preciosa que o Lando ficou esperando ele passar. E veja, vocês são muito fanfiqueiras. Sim, mas agora eu não tô falando como fanfiqueira. Eu tô falando, tipo assim, tá, tudo bem, ninguém é obrigado a ser amigo fora do trabalho, ninguém é obrigado a ser best friends forever. Não. Mas eles se dão muito bem e o clima parece genuinamente bom entre Lando e Oscar, entre Lando e McLaren, entre Oscar e McLaren. A gente só tá dizendo que não se estabeleceu um clima não ajustável. Sabe aquela coisa do tipo, não, daqui pra frente eu não passo. Exato. Não, tá tudo tranquilaço, eles estão lá preciosíssimos. Preciosos? Diferentemente do que... Olha, eu não sei o que vai acontecer e eu vou abrir o bloco dessa equipe, escuderia, com uma pergunta do Gabriel, que eu achei muito legal e tem a ver com isso que a gente tava falando da McLaren, da Mercedes, e agora vamos falar da Ferrari. O Gabriel falou assim, comentaram sobre a Mercedes priorizar o Kimi, mas por que acham que isso não funciona na Ferrari? Eu acho que isso... Veja, não sei se eu diria que não funciona. Eu acho que não existe um combinado. Exato, a Ferrari não tá na situação de precisar definir isso. Perfeito, e aí então não tem nada combinado. Não é assim, ó, o George tava tranquilão, porque isso tava combinado com ele que ia ser assim. Perfeito. Sabe, eu lembro, Lando e Oscar no ano passado, os momentos que dava problema eram os momentos em que o combinado prévio não era cumprido na pista pela equipe. Perfeito. Sabe? E eu acho que a situação da Ferrari é a seguinte, não existe um combinado. Eu concordo contigo que a equipe não enxerga a necessidade de ter que definir um primeiro e um segundo piloto, e acho que eles estariam em maus lençóis de chegar pro Hamilton e dizer assim, então tá, Lewis, tu é o nosso segundo piloto, tá bom? Ou então, mesma situação pro Leclerc. Olha, Leclerc, assim, tu é o nosso predestinado, tudo bem, mas assim, a partir de agora, segundo piloto do Lewis. Eles não vão administrar essa situação. Exato. E eu acho que essa é a principal diferença. E é diferente quando a gente tem uma Ferrari, por exemplo, liderando um campeonato, quando a gente tem, sei lá, um Schumacher e um Rubinho, sabe? Que é, então, olha, a gente quer ganhar o campeonato com fulano, ele tá liderando, a gente precisa que o outro apoie. Todo mundo trabalhe pra isso.
enquanto eles estão ali, os dois disputando posição e ninguém tá liderando o campeonato ainda, tá todo mundo correndo atrás daquele P1, Sim. recai na mesma situação que qualquer time do midfield ou até do fundo do grid cai. Olha, os dois carros estão aqui, um carro tá com um pneu bem melhor que o outro, ou um carro por algum motivo tá com uma performance muito melhor. Não vamos deixar ele preso atrás do colega de equipe, isso que o Toto falou, enfim, de uma forma bem mais extrema. Sim, sim. Mas Por enquanto, pra Ferrari, resta só a imensa frustração dos dois lados. exatamente, então é um combinado muito subjetivo. Muito. E um piloto sempre vai poder dizer, tipo assim, não, ele que vem me passar. É? Não, mas eu conquistei esse lugar onde eu tô agora e não tem nenhum combinado que eu tenho que ficar deixando ele passar toda hora. Sabe aquele papo, tá mais rápido que eu? Então me passa. Passa na brita, né? É. Quer passar, passa na brita? Não. Tipo, ai, tu tá mais rápido? Tu tem mais pneu? Vem aqui. Pode vir. Passa aí. Lembra do Lando na primeira vitória do Aston na Hungria? Aham. Tipo assim, ele pode chegar mais perto se ele quiser. Pois é. Vem se aproximando que eu vou Ai, deixando. gente, acabei de dar gatilho nas Sim. pessoas. Ai, agora vamos fazer uma pausa para externalidades falando do Lando. Ai, até porque não tinha nenhuma externalidade Não. de agora nesse Ai, momento, que né? delícia, né, gente? Mas assim, pelo amor de Deus, vocês me digam que vocês viram o vídeo do Lando indo embora no domingo. em Nossa, Zandvoort. sim. Gente, ai, atenção, pessoas da minha geração que viram as pessoas saindo do programa da Xuxa de limousine e elas ficavam assim, pra fora do teto solar do carro, abanando na rua. O Lando saiu pra fora do teto solar com aquela camerinha dele de filmar, Isso. preciosa. Preciosa e Tá. precioso, né? Corre o boato de que ele ficou muito contente porque ele avistou o quê? Um cabeção dele próprio. Eu acho que era uma brasileira De que uma tava. brasileira. Não era? Eu vi no Twitter isso, se não me engano. Mas na imagem que eu vi do Lando passando, não apareceu o cabeção. É, eu também não... Mas eu já amei muito essa história, então eu tô Sim. considerando que isso aconteceu mesmo. Talvez a diva do Twitter se chame Lia. Talvez, Puts. não sei, enfim. E o Lando passou simplesmente acenando para os populares com uma mão. Com E filmando, meio né? dorso pra fora do teto solar do carro. E com a outra mão ele filmava. Tipo a mãe Tudo da Regina pra George aí, mim. esse aspecto, né, Não, de filmar, assim. igualzinho. Porque a mãe da Regina era uma mão aqui, a outra ela fazia a coreografia que ela aham. sabia também, né? Sim, sim. Tudo pra mim. Sabe outra referência? Eu achei também meio parada do dia da independência de Genóvia, sabe? Sim. Tipo, se alguém botar uma Kelly Clarkson no fundo tocando, vai ficar igual a Princesa Mia. Ai, que amor. Que fofo, né? Fofíssimo. O Kimi também passou naquela peregrinação ali. Mas o Kimi passou com a porta do carro aberta, né? E ele passou assim, fazendo tipo um high five no Isso. pessoal. Tipo o pessoal que faz, tipo, pula de helicóptero, sabe? Aham. Tava aquela situação meio, tipo, e ele ficou... Ai, eu achei legal. Mas, achei ai, que- tem uma outra coisa que não foi só o Lando que ganhou, né? Foi o Lambo Norris também foi premiado no final de semana. Ai, gente, vocês me perdoam por ter postado esse vídeo noia no Bifest. Não, do ninguém Lambo. perdoou, foi flop esse vídeo. Ai, desculpa vocês terem odiado o vídeo. Brincadeira, não, imagina. Mas tivemos um grande campeão numa feira agrícola aleatoríssima da Irlanda. Ele é simplesmente uma ovelha Sim. que participou de um concurso de fantasias agrícola. E aí o pessoal lá, os tutores da ovelha, decidiram que ele ia de Lando Norris. Tinha até o carro, só que e a ovelha seria o próprio Lando, né? Sim. E como é Lamb, né? Aí eles botaram Lambo Norris. Era o nome da roupa icônica. Eu gostei que tinha um carro, sabe? Ó, o Lando, isso precisava muito chegar ao conhecimento do Lando. E se olha o rostinho da ovelha, lembra um pouco o Lando Ai, também. Giovana, para Tem de falar um isso. parentesco. Ai, gente, quem concorda, respira. Ai, desculpa. Sinceramente, eu amei. E veja, e a gente falou do Lando, e agora também. Ai, olha, muito precioso, tá? Simplesmente, o mais novo personagem da Disney é o Kim Antonelli. O Kimi Paperelli, né? Porque ele é amigo do Paperino, que é o Pato Donald da Itália. Na verdade, nós não sabemos se ele é amigo ou se o Pato Sim. Donald é só, tipo assim, a celebridade do mundo dos patos que vai dar a bandeirada na história. Sim, porque na fotinho ele tá com a bandeira, Isso, né? tipo a Cristina Aguilera dos patos. Bom, pra isso a gente vai ter que ler, né? Porque vai sair na revistinha do Topolino, que é o Mickey da Itália. Sim, e Topolino também é o nome daquele carrinho do Ali Berman. E do Carlos Carlos Sainz. Sainz. Xadrez, assim. Isso, icônico, tá? Porque aquilo tem tudo a ver com ser um rato também. Dispersei, desculpa. Mas, sabe que eu gostei? O quê? Que o Kimi no desenho, ele tá com o macacão da Mercedes. Sim, ele tá todo fardado, né? Com chapeuzinho, com tudo. Mas a livery do carro, ela é uma homenagem ao Pato Donald. Será que é tipo assim, Tipo, é um match perfeito das cores. É o Pato Donald Racing, assim? Será que mudou a equipe? Petronas Donald F1.
gostaria de saber, amamos que o Kimi vai ser um pato na história? Eu acho legal que ele é ali da Patolândia, da família dos patos, porque tem esse elemento um pouco mais descontraído, sabe? Não, porque caótico, né? Tu imagina como ser um pato que pilota um carro. E parece meio que tem uma peruca, né? Porque pra ficar parecido com o Um Kimi, eles pato com botaram... cabelo. Porque se fosse também, assim, um parente do Mickey, um ratinho, assim, o Mickey tem essa coisa mais, tipo assim, certinha, polida. Eu acho mais George, sabe? Inclusive, acho que tem um vídeo antiquíssimo do streaming deles que, não sei se é o Leclerc ou alguém fala que chama o George de rato. E ele fica, tipo assim, chocado. Temos notícias se vai ter, tipo, um personagem, sei lá, o tio Patinhas Toto. Nossa, o Toto é totalmente o tio Patinhas. Completamente. Ou falando dos streamings, eu tenho uma boa aposta pra quem seriam o Guinho, o Zezinho e o Luizinho, né? Que são os sobrinhos. Gente, qual é o trio? 2019? Ai, preciosos. Eu ia matar. Isso se o George não for o parente do Mickey, né? Mas eu amei. Eu achei muito fofo. E veja, tipo, eu imagino que vai ser uma edição especial, obviamente linkada à home race do Kimi, né? Uhum. Mas, enfim, eu achei muito fofo, porque a Disney tá fazendo um grande programa de licenciamento com a Fórmula 1 o ano todo. Estão fazendo altos negócios nas corridas e tudo mais. E esse de agora é um desenho, enfim, né? Só da Disney Itália. Eu achei isso super legal, porque a Disney tem vários braços no mundo inteiro e que eles têm certa dependência. Né? Sim, assim, sim. É difícil, tipo, só coisas muito especiais são limitadas no país, sabe? Eu sei que, por exemplo, a Disney do Japão tem coisas bem especiais. Sim, sim. Tem coisas que só tem na Disney da Califórnia. Tipo, eu achei legal que vai ser um licenciamento específico de um lugar que, por exemplo, não tem parque temático. Sim, sim, perfeito. Enfim, eu não sei como é que é fofo. essa divisão deles, mas o Kimi deve estar amando a função, né? Nossa, ele deve estar amando. Eu gostaria muito de saber como é que tá a rica cabecinha do Kimi em Home Race. A gente já sabe do merch especial que a Mercedes tá fazendo com a Adidas. Hoje o Kimi postou nos stories dele que tá fazendo ensaio pra GQ Itália. Ele vai estar super midiático, né? Enfim, e óbvio, a Home Race é pra isso, né? Claro. Enfim, a revistinha... fofo demais. Então, assim, eu gostaria muito que ele tivesse tranquilo e sereno e, ao mesmo tempo, aproveitando tudo isso, entendeu? Pois Porque é um momento muito especial. Com certeza. E, com certeza, também, várias pessoas agora vão começar a se lembrar. Nossa, Kim, me lembra daquela primeira vez que tu correu em Monza, que foi o teu TL, que aí... tu bateu com o carro e depois te anunciaram um piloto da Mercedes. Então, assim, que ele consiga ficar com a cabecinha dele no lugar... E entregar o que ele precisa entregar, sabe? Ai, pois é. E aí também a nossa diva Nicole Piastri, obviamente, tava ali o quê? Dando todo o apoio do mundo aos filhos dela, Yuki Tsunoda e Oscar Piastri. Caso você não saiba, Yuki e Oscar são irmãos, né? Os dois filhos da Nicole. Isso. E sabe uma coisa que eu acho muito fofa? Ela usa, e eu me identifico muito com isso, porque, veja, ela usa sempre os mesmos merchs. Sim, e é uma pessoa que teria acesso a quantos merchs quisesse, né? Sabe? E eu não tô falando de dinheiro, eu tô falando... Oscar, ela é mãe de um piloto de Fórmula 1, Oscar, entendeu? fala com o fulano e consegue pra mim. Sabe? Não, e eu sendo mãe do Eu piloto. acho muito legal, porque ela tá sempre com aquele blusão dela do Yuki, que ela ama. Sim. E com aquele boné verde e amarelo do Oscar. Isso. Sabe? Eu acho isso muito legal, porque... pra mim, é um aspecto de personalidade. Sim, uma coisa que ela genuinamente gosta de usar aquilo, né? Sim. Agora, o Yuki causa uma boa impressão pra ela desde sempre, né? Inclusive, agradecimentos ao Yuki por fazer a Nicole voltar pro Twitter, né? Que ela tava há meses sem twittar. Ai, pois é, arrasou, né? Mas o Yuki causou também boa impressão no Arvid, né? Que amor, eles se deram bem. O Arvid faz aquelas lives dele antes da corrida. Aquilo pra mim é tudo. E aí ele falou, tipo, muito legal. Muito querido e tal. Um grande colega de equipe durante esse fim de semana. E depois o Yuki fez um post, né, no Insta, e o Arvid comentou também que tinha sido muito legal, que ele esperava que eles se encontrassem outras vezes, tudo Perfeito. de bom. Que amor, né, gente? Sim, até mas porque o Arvid é tipo um crianção, sabe? Ele é um recém-chegado. Sim, sim. Tipo, que amor que ele teve essa abertura. O Yuki também, né? Não, e o Yuki também, pra chegar se botando no Arvid, eu sou o experiente, você é o novato também. E ele não fez isso, né? Não fez isso. Agora, uma coisa que a gente poderia falar, gente, sinceramente, eu não gostaria de me alongar muito nisso, porque eu acho realmente muito triste quando uma home race dá errado pro piloto. Sabe? Sim. E assim, era a última corrida de Zandvoort no calendário da Fórmula 1, pelo menos até onde a gente sabe. Sim. A gente sabe o quanto essa temporada não tá sendo fácil pro Max. Perfeito. Apesar do Max ter anunciado a renovação dele na quinta-feira, né? A gente não tinha comentado isso no pódio, porque
Enfim, não tinha saído. Veja, o Max é nem de longe um piloto que eu odeie, né? A gente gosta gosto do Max. Admiro muito a carreira dele, enfim, apesar de não ser o piloto para o qual eu torço, né? Enfim, jamais desejaria o mal dele e de nenhum deles. Mas assim, é muito triste quando a corrida de casa do piloto dá errado. Não, e eu penso, porque ainda tinham vários reportes de que o Max chegou meio doentinho, tava meio resfriado. Ai, eu te entendo, tava meio Max. assim, tipo assim, vocês dois em situação de gripe, né? Ai, sim. Realmente, tipo assim, ele fez documentário, fizeram um monte de coisa. O Instagram da Red Bull, cada dia, tipo, aí um vídeo super editado, super especial, lembrando os bons momentos, Tu viu o post sabe? que ele fez hoje? Sabe, eu acho que não. Era totalmente, tipo assim, sabe quando tu separa as imagens antes? Ah, isso aqui eu vou postar dos outros anos, daí eu vou postar. Ai, sim. Aí falta começa só com a de hoje, aí... E aí ele postou hoje, segunda-feira, né, do dia da nossa gravação, e era assim, fotos só, tipo, dos pódios, das vitórias, e era uma coisa, tipo assim, poxa, Zandvoort, quantas coisas bonitas a gente viveu. E assim, o post é um amor, sabe? Mas tu olha pra aquilo e tu pensa, putz, ele tava esperando pra postar porque ele ia juntar as fotos legais do domingo, sabe? Ai, gente, que dó, sabe? Dá muito dó. E eu falo isso num ano que, meu Deus, deu errado a home race do Leclerc, do Fernando, do Oscar Piastri, sabe? Vem aí a do Carlos Sainz, que só Deus sabe o que vai acontecer, a do Kimi. Então, assim, olha, tem muito piloto ainda pra acontecer qualquer coisa. O Gabriel não vai acontecer, porque já foi do ano passado, então ele já passou por isso. Sim, já superou esse... já passou por esse desafio cósmico, né? Essa batalha espiritual fortíssima. Tristíssimo, né, gente? Mas que bom que ele vai continuar na Fórmula 1. A Fórmula 1 precisa de bons atletas e o Max com certeza é um ótimo atleta. Tu viu que o Stefano falou que ele não imagina a Fórmula 1 sem o Max? Olha, o Stefano que passado. Ai, o Stefano recebeu minha musa Olivia Palermo. Ai, é a diva ícone de estilo da Luísa. Eu já falei pra elas. Sério, o marido da Olivia é meio holandês, meio alemão. E eles já foram a várias coisas da Fórmula 1. Volta e meia em Las Vegas eles estão também. E ela é muito chique, né? Ela é muito chique. E eles estavam lá, tiraram foto com o Stefano passado. Ai, deviam ser convidados da Fórmula 1, então. Eu acho que sim. Chique. Eu acho que sim. Agora, eu acho que não tem muito como a gente passar pela Red Bull e RB sem falar do Liam e do Yuki. Ah, por favor, a gente deu uma antecipada já do Yuki, mas é porque eles merecem. O Liam, com aquele P7 dele, honestíssimo, classificou do lado do Max, terminou a corrida, sabe? Eu acho que ele entregou o que queriam que ele tivesse entregue, sabe? Eu acho que pra ele foi um check legal. E, veja, eu acho que ele tava meio que tentando baixar a própria bola no final, porque nas entrevistas depois da corrida, ele tava super, tipo assim, de boas. Ai, olha, poderia ter maximizado isso, depois vou ficar refletindo, ver o que eu poderia ter feito diferente. Mas a real é que ele fez uma grande entrega ali, sabe? Sim. Bom, entre as Red Bulls e a RB, ele foi quem melhor se colocou, né? Ele pontuou. Ele teve uma corrida bem solitária, ele não tinha nem com quem se embretar muito ali onde ele tava. No final, ele levou até uma penalidade de 10 segundos que não fez diferença nenhuma. Ah, é? Sim, porque o Hulk tava, tipo, 45 segundos dele pra trás. E aí, eu acho que era 45. Essa penalidade. Sim, foi bem pro final da corrida. E não fez diferença nenhuma na colocação dele, porque o Hulk, que terminou em P8 também, ótimo resultado pra Audi. Ótimo. Tava muito pra trás, então mesmo com o desconto, não fez diferença pro Liam. Ele fez uma ótima campanha, eu achei. Sim. E no rádio depois ele agradeceu, obrigada pela oportunidade de pilotar esse carro e... Putz. Ai, coitado! Sabe o que eu fico pensando? Se tu fosse o Liam, tu ia querer voltar pra Red Bull? Se eu fosse ninguém, eu ia querer voltar. Todos os saídos eu não voltaria. Se eu fosse o Pierre, eu não voltaria. Se eu fosse o Yuki, eu não voltaria. Se eu fosse o Alex Albon, eu não voltaria. Dizem que ofereceram pro Alex, né? Se eu fosse o Carlos Sainz, eu não voltaria. O que mostra que eu sou o quê? Uma burra, porque a maioria deles voltaria, né, gente? Tá, mas veja, olha... eu não voltaria. Então, assim, olha, o Gasly, por exemplo, o Carlos Sainz... Bota na tua realidade. Tu voltaria para aquela empresa horrível onde eu trabalhava? Não. E eu também não trabalharia lá, porque eu sei o que tu passou. Tá, mas veja o seguinte, o Carlos, o Gasly, eles estão em outras equipes agora, eles têm outros lugares. Não, perfeito. Eu tô Liam, zoando. Não, perfeito. O Liam, ele tá na academia júnior daquela equipe grande, prestigiosa. E, veja, eu entendo que pra ele ainda é uma boa oportunidade de voltar lá, entendeu? Eu entendo. E pro Yuki, retornar ao grid, é sempre melhor estar no grid do que não estar. Perfeito. Eu tô fazendo também uma piada, né, gente? Não, eu entendo, mas é o que eu quero dizer. Tipo assim, pensando se eu estivesse no lugar do Liam, eu não sei como é que eu ia estar lidando com isso. E ele lidou muito bem. Eu tenho certeza que pro Liam é melhor ele estar na RB nesse momento do que na Red Bull. Sim, inclusive, eu acho que se a gente for considerar como o Yuki foi no final de semana, apesar dele ter feito um final de semana
semana tranquilo, foi a primeira vez em muito tempo que nenhuma RB pontuou. Perfeito. E o Yuki, inclusive, terminou na frente do Arvid. Pois é, e a Racing Bulls vinha de vários finais de semana com os 2 pilotos marcando pontos, o que é ótimo pra eles, e em vários finais de semana que algum deles não marcava, o outro marcava. Perfeito. E nesse final de semana, nenhum dos dois marcou. E eu acho que isso, sei lá, foi algo que o Yuki, entre aspas, deixou a desejar, considerando que ele é um dos nomes ainda cotados para voltar ao grid. Perfeito. Inclusive, ele falou depois da corrida, nas entrevistas ali com os jornalistas, que as equipes que ainda não fecharam seu line-up pro ano que vem, fiquem bem à vontade para ligar pra ele. Pode telefonar. Olha, tem uma Divo. caixinha da Lori Dantas que diz assim: queria muito que o Yuki pontuasse hoje. Eu entendo perfeitamente. Eu acho que todos os fãs que quiseram vê-lo de volta no grid estavam torcendo muito pelos pontos, porque isso vai ser uma conta bem relevante pra caso o telefone do Yuki toque. Oh, a história é muito boa, sabe? É que nem, sei lá, lembra quando o Oli Berman substituiu o Carlos Sainz de Paint City e ele fez uma corrida muito boa, muito honesta na Ferrari? Perfeito. Foi aquela coisa, nossa, quem é esse menino? Sim. Ou quando o próprio Liam chegou no grid pra substituir o Daniel Ricciardo e deu, sei lá, 2 corridas, foi Singapura e ele eliminou o Max do Q13 e todo mundo ficou, meu Deus, cadê o assento desse menino? Claro. Tipo, esse ano aconteceu na F1 Academy a Chiara Bettig, que ela é uma wild card, que a F1 Academy tem dessas, que cada fim de semana eles convidam uma pilota diferente pra integrar o grid fixo da Academy. E aí em Silverstone foi a Chiara, e ela simplesmente chegou, foi P1 no treino livre. Na classificatória ela foi pole position, terminou a corrida principal em P2, sabe? Uma menina que brotou do nada naquele meio, tipo assim, quem é essa menina? Sim. Precisamos dessa menina no ano que vem no grid, sabe? Perfeito. A história ia ser muito legal se o Yuki tivesse feito, tipo assim, a corrida de herói dele, sabe? E não Sim. foi uma corrida ruim a que ele fez. Mas eu entendo, assim, o hype de... Nossa, que corrida, sabe? Ó, e agora falando em herói, olha, gente, falem o que quiser, mas a nossa querida diva Britney, Nico Rosberg, Ai, precisa estar com o microfone em mãos sempre que for possível. E eu vou dizer pra vocês por quê. Nico Rosberg, ele tem uma fama de simplesmente perguntar o que ele bem entende pras pessoas. E nesse final de semana, isso foi muito relevante. Oh, eu queria muito que tivesse uma forma da gente assistir o Grid Walk da Sky, porque obviamente é só pra quem é assinante Sky no país onde a Sky transmite a Fórmula 1, né? Mas a nossa diva Devi do TikTok, ela fez um comentário muito bom, dizendo que todas as perguntas que todo mundo queria fazer, o Nico fez para as pessoas da Fórmula 1, sabe? Sim, sim. Por exemplo, pro Lohan Marquez, ele falou assim, olha, eu ouvi dizer que o contrato do Max é de não sei quantos milhões, é verdade? Tipo, quem pergunta números, entendeu? Ele coloca ali, é porque ele é o Nico Rosberg, ele é o, tipo, campeão mundial de Fórmula 1. Outra coisa, que se não fosse o Nico Rosberg, ninguém tinha perguntado. Olhou pra fuça do James Vowles, tá? O James Vowles irônico, tal e qual o louva-a-Deus, aquele que pousou no negócio do Lando. E aí, ele falou assim... Por que o carro tá tão pesado? Sim! Por que ninguém perguntou antes? É porque tem umas coisas que eu acho que só ele pode perguntar, sabe? Não, exatamente. O Nico, na sua posição de campeão mundial, ele pode ser o repórter mais incisivo que ele quiser, entendeu? Agora eu posso jogar aqui um sonho pro futuro? Ai, eu acho que a gente divide esse sonho. George Russell, próximo Nico Rosberg do grid. Obrigada. Gente, tudo pra mim, tá? É porque, veja, eu sempre fico pensando, quem são os pilotos que dariam ótimos pundits ou jornalistas, repórteres depois. Veja, George e Alex seriam grandes. Eu não sei se eles iam querer fazer isso, sabe? Eu acho que eles não iam querer fazer. Sim. Mas eles seriam muito bons pra isso, sabe? Sim, muito bons. Enfim, deixa aí a minha contribuição, Vamos ver. Bom, agora, pessoal, vou pesar o clima aqui com a pergunta do Lorenzo. Por que a Williams faz isso com a gente? Tá começando agora o Minuto Carlos Sainz. Porque eu não aguento mais. Ele assume a culpa. Ai, porque o Carlos assumiu a culpa. Ai, porque o Carlos... Puta merda! Olha, demorou. Que minuto a gente tá pro craquinato chegar? Para! Ai, porque tinha uma irregularidade no asfalto. Tinha pra todo mundo! Todo mundo passa na mesma pista! Apenas Inferno. recapitulando, Carlos Sainz, ele passou em cima de uma irregularidade na pista, travou os pneus dele, e aí ele levou o Alex Albon junto com ele, Sim, né? aí olha a bosta que ele falou. Ai, mas aqui eu nem achava que eu tinha muita chance. E o Alex então por que discordou. renovou? E o Alex discordou, ele falou, foi uma oportunidade perdida agora na Holanda. Sabe qual é o problema do Alex? É que o Alex, ele fala isso com aquela cara dele de... Risonha. Como é que diz? De cônsul, de diplomata. Ele Ele assim, fala sorrindo. ai, gente, não tem nenhum problema. Isso acontece, é uma coisa de corrida. Como é que não vai ter problema? Que inferno! O Alex, ele podia pegar o número da pessoa que faz a terapia dele e indicar pra outros pilotos, né? Ou trocar. O Alex tem que se indispor mais.
Olha, não gostei. O Carlos tá adotando uma postura muito ruim, sabe? Assim, tipo, ai, nem ligava mesmo. Ai, gente, nem era tão importante. Isso eu achei um pouco ruim. Que? Eu prefiro mesmo que não seja O que tá verdade. fazendo ali? Tem tanto menino querendo entrar no grid. Mesmo que sabe? não seja verdade, eu prefiro 1000 vezes o que o Alex falou de, tipo, uma oportunidade perdida realmente, né? Mas é um incidente de corrida. Tá, isso aí resolve, sabe? Sim, eu concordo que é um incidente de corrida, sabe? E o Carlos teve a infelicidade de que era o Alex que tava passando. Se fosse qualquer outro, teria acontecido a mesma coisa. Perfeito. Eu concordo com isso. Mas assim, essa postura do pós, sabe? Poxa, isso não é legal. Isso não é legal. Perfeito. Desculpa. Não passa desculpa, povão, Luísa. Vamos para a nossa interatividade? Vamos! Gente, eu separei uma pergunta só na interatividade, porque a gente vai respondendo ao longo do episódio. Eu ia dizer, tu separou várias perguntas aqui, várias já foram. A Yas perguntou o seguinte: queria acompanhar as corridas em live com vocês. Com a gente em live? Uhum. Olha, eu entendo, a gente recebeu várias mensagens assim. É uma coisa que a gente, francamente, não pensa em fazer, sabe? Isso. Porque, veja, a gente já, às vezes, imagina, a gente tem uma ideia muito legal pra fazer algum conteúdo. Nossa, olha isso aqui que tá acontecendo agora na corrida. Se fosse depois que terminar a gente fazer um conteúdo assim. E a gente já sente que isso meio que já prejudica a nossa experiência de assistir, sabe? Porque, bem ou mal, veja, antes de tudo nós somos fãs de Fórmula 1, sabe? Eu entendo que é legal live e tudo mais, mas a gente tem muito receio de prejudicar a nossa experiência de assistir corrida. E assim, que é uma coisa que a gente gosta muito de fazer, e sabe? Nós nunca estamos sozinhas assistindo. Sempre tá rolando churrasco na nossa casa, né? Tem mais pessoas que gostam. E é um momento que não só é super íntimo, então a gente também não abriria. Inclusive, vocês podem reparar, quem nos acompanha no Insta, a gente nem posta stories assistindo, mostrando as pessoas que estão aqui. A gente sempre abre caixinha pra bater papo depois, porque a gente sabe que vocês também estavam assistindo a corrida. Perfeito. E é legal bater papo. Mas a gente tem esse desejo de preservar esse momento nosso, da nossa família, e a gente não tem ideia de fazer live, né? Sim, mas muito obrigada pelo carinho. Eu acho isso. com certeza seria muito legal fazer, mas a gente tá priorizando esse outro lado. Mas tem Bifest todas as terças ao meio-dia. Estamos por aqui. Temos live toda quarta às 19h30 no nosso canal do YouTube. Se você está nos assistindo pelo YouTube, considere se inscrever no nosso canal, curtir o nosso vídeo. Se está no Spotify, considere avaliar o nosso episódio agora que ele já tá terminando. Essa semana não tem Fórmula 1, mas a gente segue 24 horas por dia, 7 dias da semana no @BifestPodcast, no Instagram e no TikTok. É isso, pessoal. Muito obrigada por ficarem aqui com a gente. Até a próxima. Um beijo! Tchau!